Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Venha ao meu coração para compartilhar com o seu a importância de vivenciarmos esta oitava da Páscoa e esse tempo pascal nos deixando fecundar pela força do amor de Deus. E, sobretudo, assumir o compromisso missionário, que é de nós todos, de vivendo essa alegria, mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos, mas vivendo esta alegria em razão da conquista que Cristo faz, vencendo a morte e fazendo brilhar a luz do amor, nós possamos transmitir isso aos outros, sobretudo por palavras e por gestos. Lembrando-nos, como diz uma catequese de Jerusalém do século IV, fostes conduzidos à santa fonte do divino batismo como Cristo, descido da cruz, colocado no sepulcro. A cada um de nós é perguntado se acreditamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Professamos a fé da salvação e aí somos mergulhados na água 3 vezes. Este modo significa imagem e símbolo dos 3 dias da sepultura de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, assim como nosso Senhor passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, vamos nos deixar encharcar pela força do amor de Deus, imitando o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra. E quando sairmos a primeira noite, de fato, como aquele que vive nas trevas não enxerga nada, pelo contrário, aquele que anda de dia está envolvido em plena luz. Assim diz essa catequese de Jerusalém. Também vós, na imersão, como que mergulhados na noite, nada vistes, mas na imersão foste como que restituídos ao dia. No mesmo instante, morremos e nascemos, e a água da salvação torna-se para nós ao mesmo tempo sepulcro e mãe. Apesar de situar-nos em outro contexto, nós somos chamados a nos aplicar o que diz de modo perfeito Salomão: há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Conosco está sucedendo agora o contrário, um tempo para morrer e um tempo para nascer. O tempo da Páscoa é tempo de renascimento. No mesmo instante realizam-se as 2 coisas, a morte e o nascimento. É um fato admirável. Vamos compreendê-lo e experimentá-lo. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando como quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amado e amada de Deus, compreender e experimentar a alegria da ressurreição é produzir no próprio coração a condição, a coragem e a disposição, apesar de nossos limites e fraquezas, para cumprir esta tarefa missionária que o Senhor nos dá. Vós sereis minhas testemunhas, testemunhas de tudo isso. Por isso, os 2 discípulos, ao contarem o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, mostra-nos que é esse o caminho que nós somos chamados a fazer. Enquanto eles contavam, Jesus apareceu no meio deles, desejando: a paz esteja convosco, causando neles susto e medo, pensando que estavam vendo um fantasma.
Deus se manifesta, e se manifesta de modo tão profundo na simplicidade que corremos o risco de não perceber a sua revelação, sua manifestação e sua presença amorosa. Por isso Cristo lhes pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? E indica-lhes que é preciso ver para se deixar tocar. As mãos dele, seus pés, é ele mesmo. Convida-os: tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que tem. Mostra-lhes, pois, as mãos e os pés, indicando que é preciso voltar a esta base profunda da sua paixão e morte, para experimentarmos a convicção e acreditar de verdade, fecundando os nossos corações com a presença amorosa dele. Por isso Cristo chama-os a compreender a proximidade de Deus que se manifesta. Por isso diz: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, comeu diante deles. E os adverte a nós: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco, sobre a morte do Filho do Homem e o cumprimento de tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Abra ele nossa inteligência, ilumine nossa inteligência. É o que queremos pedir aqui neste tempo da Páscoa, unidos ao coração de Maria, que é exemplar, que deixou-se iluminar plenamente por essa presença amorosa de Cristo, para que tenhamos esta graça e possamos, compreendendo a vida de uma maneira nova, caminhar na direção do amor de Deus. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.